Voltamos. Voltamos, aos poucos vamos voltando. Então, vamos compartilhar novamente a tela para a gente poder não perder nosso raciocínio. Então, vamos lá. Conforme ele vai chegando, vai falando aí. Então, gente, isso aí, essa figura é... Na verdade, o custo de mão de obra ele consegue ser individualizado, porque, por exemplo, existe a relação homem-hora trabalho, existe o tempo que você gasta, é bem taylorista mesmo, por isso que eu falei a figura do cronograma e das atividades. As atividades, quando elas são cronometradas, você consegue precificar por preço no tempo, né, daquela mão de obra. Então, você consegue custear isso de uma maneira muito visível, ela é muito plausível, essa visualização. Então, logicamente que o centro de custo produtivo, ele é muito mais fácil essa apropriação. Diferente da outra questão, onde a gente tem a figura do custo de produção, da parte indireta, que a gente tem que apropriar isso dentro do processo. Então, assim, eu não sei quanto custa, eu sei que o funcionário, eu sei que eu tenho que colocar o funcionário dentro o supervisor dentro do meu custo de produção. Mas ele não é um custo inserido dentro da minha produção. Ele é um custo que está por fora. Então, ele não tem, apesar dele estar dependendo dentro do processo, depender do processo, ele não produz. Concorda? Esse camarada não produz nada. Então, a gente tem que pensar nessa figura como a gente vai apropriar isso. Então, lógico que ele é muito mais fácil de mensurar. Quando isso é um serviço, basicamente que a gente tem a relação homem-hora-trabalho. Quem é uma relação homem-hora-trabalho? Quem é o camarada que executa o serviço? O custo direto é o cara que põe a mão na obra lá para poder fazer o negócio. Quem é o custo indireto? Aí é o cara que não executa, que depende, que faz um serviço de assessoria nesse sentido. É um serviço acessório, vamos pensar assim, complementar. Eu dependo dele para poder fazer algumas coisas. Eu dependo do cara do administrativo, dentro de uma empresa de manutenção, para poder fazer emissão de nota fiscal. Mas ele está mexendo no processo de manutenção? Não. Eu dependo de uma pessoa para fazer um departamento jurídico, para ser o meu jurídico dentro de uma empresa que faça serviço de manutenção. Mas ele é o meu serviço de manutenção? Não, ele não é o meu negócio, ele não é o meu core, ele não é o que eu trabalho, o que eu ofereço efetivamente. Mas eu dependo dele para uma série de coisas. Então, quando a gente consegue entender que esse processo está vinculado diretamente à pessoa ou o material está vinculado diretamente à atividade fim, fica muito claro a gente entender que isso é um custo direto. Quando não, né, a gente precisa tentar apropriar isso de alguma forma. E, logicamente, o custo indireto ele é uma situação que a gente tem que apropriar dentro dessa questão, especialmente alguns elementos. Por exemplo, eu sei que eu, para poder produzir alguma coisa, eu tenho que gastar energia. Ou eu sei, por exemplo, que para eu poder fazer uma cirurgia, eu dependo não apenas do médico, eu dependo de vários outros setores que fazem trabalho para mim. Autorização, internação, faturamento. Tudo isso, o processo vai acontecer. Desde a hora que o paciente entra até a hora que o paciente sai e faz o processo no meio do caminho, eu sei que o serviço meu é o serviço hospitalar, o procedimento em si, propriamente dito. O meu custo direto está vinculado à mão de obra que estava executando o serviço. Agora, que é técnico, médico e enfermeiro. E o pessoal que trabalha. Agora, diretamente no processo de assistência. Agora, o resto é tudo custo indireto. Agora, eu tenho que apropriar isso para poder fazer, de alguma forma, quanto custa, né? Teoricamente, eu tenho que colocar um preço nesse meu produto e esse preço do meu produto tem essa relação dessa equipe toda indireta que está trabalhando. Então, por exemplo, a energia elétrica. Eu não posso dizer na minha casa que eu trabalho, depende da energia elétrica, depende de internet. Agora, eu não sei quantos quilowatts eu gastei na minha internet, no meu computador, para eu poder estar fazendo essa aula com vocês. Agora, eu sei quanto custa a minha conta toda do mês. Da minha casa inteira, eu sei quanto custa. Agora, indiretamente, eu tenho uma proporção desse custo que eu sei que eu tenho que pagar, que eu gasto pelo computador, que eu tenho que proporcionalizar isso aqui. Então, quando eu não sei exatamente de uma maneira clara, eu entendo que eu não estou vinculado, que esse processo é dependente, porém não é vinculado ao processo, porém ele tem que estar inserido ali, ele é um custo indireto. Agora, quando eu não sei
e eu tenho dificuldade de poder precificar esse elemento, que é um outro elemento, aí eu uso o que a gente chama de técnica de rateio. Tá? Vou dar um exemplo até interessante. Vamos supor que vocês são 10 sócios dentro de uma empresa e vocês vendem, sei lá, vocês vendem colchões, por exemplo. Tá? Então, quem está aqui hoje no espaço da sala, que agora a gente acha, eu não sei quantos estão aqui, mas agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, vocês 6 são sócios dentro desse negócio. E vocês vendem colchões. Vocês têm uma meta de vender colchão. Né? Afinal de contas, vocês têm custos. Né? Uma empresa existe sem custo? Não. Vocês têm que pagar contador, vocês têm que pagar aluguel de loja, ou aluguel de galpão, vocês têm que comprar material para poder vender, vocês têm que pagar imposto. Vocês têm certas coisas que são inerentes. Agora, vocês têm custos que são fixos, né? Que estão diretamente vinculados ao seu negócio ali. E tem custos que não são fixos, são variáveis. E aí, vamos supor, vamos pensar nessa figura, trazendo depois para poder falar sobre essa questão do custo direto e indireto. O seu negócio é o ato de venda. O seu produto, a sua mão de obra direta que você tem ali é o processo de venda. Se você tem um supervisor, você não é uma mão de obra direta. Ele é um custo direto no seu processo. Mas você tem que colocar esse preço no custo da sua mercadoria. A mesma coisa quando você faz a divisão de vendas. Você coloca uma meta para todo mundo e metade cumpre a meta, cumpre 50% da meta e a outra metade cumpre 100% da meta. Automaticamente, quando você vai distribuir o lucro, automaticamente alguém vai ganhar mais do que você. Porque não é justo você pegar a fatia do bolo inteiro e repartir em elementos, em fatias iguais, sendo que um produziu mais e o outro produziu menos. Agora, existem custos para a manutenção desse negócio que são custos que são fixos, eles vão se manter. A estrutura, aluguel, telefone, energia é custo variável. Alguns custos vocês vão ter fixos, folha de pagamento, são custos fixos. Esses custos são divididos entre os sócios de maneira igualitária, porque todo mundo, teoricamente, tem o mesmo percentual na empresa. Isso considerando quando você tem o mesmo percentual. Marquinhos, energia é custo variável? Sim, é custo variável. Não é um custo fixo? Você tem todo mês ela lá certinho? Mas o valor, Domingos, o valor é variável. Ele é um custo, ele é uma despesa fixa, porém ele é variável. Você não pode... perfeito. Então a energia varia. Você não paga um pacote de energia igual você paga telefone? Entendi. O telefone é mais fácil porque ele é um custo, vamos pensar o custo fixo. Você faz um pacote de telefonia e você paga aquele valor sempre. Se você não exceder aquilo que você contratou, você não vai mudar, você não vai pagar mais. Agora, energia varia. Tem bandeira, e-mail está, então é um custo fixo, porém variável, né? Ele não Compreendi agora. Entendeu? Então o que acontece? Obrigado. A gente tenta pensar nessa figura do custo de uma forma geral. Aí vamos voltar ao nosso raciocínio que eu estava falando. Os custos são fixos, vocês têm que dividir esses custos igualitariamente para todo mundo, o que é fixo, né? Então, tudo isso vocês vão ter que dividir de maneiras iguais, porque todo mundo tem o mesmo percentual societário. Mas nem todo mundo vendeu ou produziu de maneira igual. Então, logicamente, uns vão receber mais uma fatia de lucro do que outros. Porém, por consequência, vão pagar mais impostos do que os outros. O que acontece se eu pegar o valor do imposto que eu faturei total e dividir de maneira igual para todo mundo? Quem ganhou menos vai pagar a mesma coisa do outro cara que ganhou mais? É uma fatia. Isso aí é aí aonde entra, por exemplo, uma situação que permite que vocês usem técnicas de rateio. Porque se você gastou, se você vendeu, era para vender 100, você vendeu 3 venderam 50 e 3 venderam 100, o valor do imposto correspondente aos 100 é maior do que o imposto correspondente aos 50. Então, do total de impostos a serem devidos, a gente vai ratear qual é o custo correspondente a esse imposto que o camarada que faturou 50 vai ter que pagar. Qual é o custo referente ao imposto que esse camarada que faturou 100 vai ter que pagar. Fora as despesas fixas, os custos fixos, né? Que aí é diferente do custo direto e indireto que eu estou falando aqui, falei no processo produtivo, e agora estou falando de custos fixos e variáveis, né? Esse rateio, para usar a ideia do rateio. Então, o que ocorre aí nesse momento é que vocês têm uma situação onde uma parte é totalmente divisível de maneira igual para todo mundo, porque é despesa comum de todo mundo, independente de qualquer negócio, qualquer situação, o negócio tem que existir daquela maneira.
Por outro lado, tem outras situações, como a questão do imposto, que todo mundo não pode pagar de maneira igual. Porque eu faturei 50, eu vou pagar sobre imposto, eu vou pagar o imposto igual o cara que pagou 100, e na verdade vou sair no prejuízo, porque o camarada que faturou 100 vai pagar menos imposto do que eu de maneira proporcional. E eu vou pagar mais imposto proporcionalmente em função do meu faturamento. Então, tem que ter uma figura do rateio. E aí entra a técnica de rateio para poder pensar sobre isso. Então, se vocês não utilizaram isso ou não lembram como era essa ideia, agora é um bom momento para vocês trabalharem a figura dessa parte do rateio de vocês. Trouxe um exemplozinho aqui para vocês verem. A planilha, vocês estão vendo a planilha do Excel aí? Então? Não, tá o PDF. Não, não. Então, vou compartilhar. Não. Vê se entrou agora. Agora sim. Perfeito. Então, eu tenho ali uma situação seguinte. Eu quero saber o custo total unitário dos produtos X, Y e Z, considerando como critério de rateio os custos indiretos apontados como custos indiretos às horas apontadas na mão de obra direta. Tá? Então, o que acontece? Ele está pensando, está dizendo o seguinte: eu tenho um custo indireto que é de R$80 mil para produzir isso ali, tudo que vocês estão vendo. Olha, produzir 10 mil unidades do X, 12 mil unidades do Y e 8 mil unidades do Z. Esse é o meu custo indireto. Porém, a minha mão de obra direta está aqui, ó, 45 para um, 75 para outro, 98 para outro, isso mesmo. Isso mesmo. 98. 98, isso. Material direto, que está errado aqui, com certeza, que é 32 mil, com certeza, 32 mil, que eu errei. 32 mil, 87 e 12 mil. E as obras, a mão de obra apontada diretamente aqui, nós estamos falando de 100, 200, e aqui não deveria, acho que é um pouquinho menos, que na verdade eu nem sei porque, acho que está errado aqui. 240. Errei a carga horária aqui, porque embaixo eu fiz a solução. Então a gente tem 540 horas aqui no total. Beleza? Bom, e eu tenho um custo total, um custo indireto de 80 mil para produzir esse total de elementos que estão aqui. Que são aqui, por exemplo, aqui totaliza 30 mil unidades, tá? Dos produtos independentes. Agora, o que eu tenho para dizer? Alguém gasta mais do que o outro, você concorda? Porque pelas quantidades produzidas, independente, o custo indireto, no caso vinculado aqui, eu não tenho como dizer, olha, eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 3, são 3 produtos, né? Então eu vou pegar aqui o valor de 80 mil e vou dividir. Vou pegar o valor de 80 mil aqui, ó, e dividir por 3. Vou dizer que eu gastei 26.666,67 para isso aqui. Tá certo? Indiretamente. Sim, acho que não. Não, não tá. Por quê? Eu tenho uma relação de, olha só, de horas, e aí o meu critério ali que eu pedi para poder avaliar, que eu tenho que estar, para eu estabelecer um critério de rateio, para eu saber o rateio, eu tenho que estabelecer um critério, tá? Então, por isso que é importante. É o que eu falei, mão de obra direta e material direto é fácil de apropriar. Se eu pegar isso aqui, somar e dividir pela quantidade que eu tenho de itens, eu vou saber o custo que eu tenho aqui com relação ao que é custo direto. Beleza. Agora, o que é indireto, não. Eu não tenho como fazer essa apropriação. Não tem como pegar 80 mil, dividir por 10, 80 dividir por 12 e 80 dividir por 8. Ou simplesmente somar tudo e dividir. Não vai ficar uma apropriação correta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro entender. E a gente vai chegar aqui nessa planilhazinha que está aqui embaixo. Tá? Então, eu vou perguntar o seguinte. Considerando que eu adotei como critério responsável a minha carga horária, né? Então, eu vou dizer o seguinte. Do meu total de horas produzidas dentro desses itens aqui, ó, que eu gastei para produzir esses 3 itens, eu gastei 540 horas. 100, não vou fazer uma regra de 3 aqui, tá? 100 horas correspondem a quantos por cento de 540? 200 horas correspondem a quantos por cento de 540? 240 horas correspondem a quantos por cento de 540? Cada um, se você somar aqui, automaticamente vai dar um total de 100%. Propositadamente equivalente, uma regra de 3 simples, onde, na verdade, as probabilidades estão distribuídas. Eu só disse isso para o sistema. Muito bem, então eu lancei aqui essa ideia. Então eu sei que, referente, considerando o critério que eu tenho de carga horária, eu tenho que pensar agora, considerando que eu adotei como carga horária, a mão de obra apontada como custo indireto, eu posso ratear esse meu valor. Aí o que eu faço? Eu vou lá nos meus 80 mil, ó. Eu peguei, não disse para vocês que o meu custo indireto é 80 mil, ele está aqui em cima. Ó. Olha ele aqui, ó.
eu vou pegar e vou dizer 80 mil, eu vou pegar o correspondente a ele valor. Como eu estou fazendo Excel, vou repetir aqui, tá? Vou pegar o meu percentual, considerando de horas, né, trabalhadas em cima disso, e vou multiplicar por 80 mil. Eu tenho 14.814,81. Se vocês quiserem, logicamente, como a fórmula acredito que vai ser fixa, que os 80 mil não vão mudar, eu só vou copiar a célula. Ele vai corresponder 37% de 80 mil e 44% de 80 mil. Então, ele vai dizer para mim, dentro de um critério total, no caso, rateando o custo indireto de toda a produção, qual é o valor correspondente a cada um dos itens produzidos. Entenderam isso? Ficou claro? Espera aí, mestre. Não. Não entendi. Qual é a dúvida? Esse pedaço final aí, por favor. Vamos lá. Até aqui, na parte do percentual correspondente, você conseguiu apurar, acompanhar. Que aí é o percentual. Esse aqui é o percentual de 80 dividido por esse valor aqui? Eu adotei como critério de rateio a minha carga horária e não a minha quantidade produzida. Eu poderia ter adotado a quantidade produzida. Eu escolhi a carga horária. Então, como eu escolhi a carga horária, o que eu vou fazer é um rateio. Eu vou dividir sobre o meu valor total. Tá. Para encontrar um percentual. Na verdade, isso é uma regra de 3. Okay. Se vocês quiserem, para ficar mais fácil, só dividir a parte pelo outro, tá? Então, 240 dividido por 540. E assim encontramos os percentuais correspondentes. Então, eu disse para você que, como eu adotei o critério de carga horária para poder fazer a distribuição do custo indireto no processo, eu vou pegar o meu valor de 80 mil e vou fazer uma proporção. 18% de 80 mil é quanto? 37% de 80 mil é quanto? 44% de 80 mil é quanto? Então, eu vou encontrar o valor proporcional. Com isso, eu consigo encontrar um elemento que vai somar o meu custo de fabricação. Então, eu vou dizer para você o seguinte: mão de obra direta mais material direto mais o meu rateio, que é o meu custo indireto, ele corresponde ao meu custo de fabricação, que é isso aqui. Eu fiz isso aqui, ó. Eu somei as 3 células, tá vendo? Elas estão destacadas aqui. Eu somei a mão de obra direta, material direto e o valor do rateio que eu fiz referente ao custo indireto que eu tenho. E aí eu encontrei o valor do custo de fabricação total. A mesma coisa se aplicou no produto Y e a mesma coisa se aplicou no produto Z. Só que eu perguntei o seguinte, eu falei, eu quero saber o custo unitário para poder produzir. Eu já sei quanto eu gasto para poder produzir isso aqui no total. O que eu vou fazer simplesmente é dividir o valor do meu custo de fabricação pela minha quantidade. Então, eu consigo só... Entendeu por que eu tenho que apropriar o custo unitário? Agora, se eu não considerasse essa figura do custo do rateio, vamos colocar de uma maneira... Vou zerar aqui, ó. Olha o que ia acontecer. Eu ia ter um problema, talvez quando eu fosse precificar isso aqui, eu ia ter prejuízo. Olha, vou voltar, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Olha os valores que eu tenho com a distribuição do custo indireto. Meu custo unitário é 9,18, 15,97 e 18,19 para cada um dos produtos produzidos. Agora, eu vou zerar o meu rateio. É como se eu não considerasse a figura do custo indireto. 7,70, 13,50 e 13,75. Na hora que eu for o preço, ó, aqui eu tenho uma diferença de R$5, aqui eu tenho uma diferença de quase 3 e aqui eu tenho uma diferença de quase 2. A menos, se eu não considerar o meu rateio. Então, quando eu não sei qual é o valor do meu custo, ou melhor, que o meu custo eu não consigo apropriar à produção, eu tenho que buscar algum critério para poder fazer o rateio. Ah, mas aí tem um critério, eu tenho que usar a hora trabalhada? Não, você pode usar a quantidade produzida. O critério você tem que adotar para poder estabelecer o rateio. Tá? Então, assim, no momento que você estabelecer, você mantém o padrão. Então, acho que isso aí era uma coisa que, de repente, vocês talvez fossem ter dificuldades na hora que fossem apropriar o custo, né? E eu acho que é legal trazer essa informação para vocês ou refrescar, de repente, isso de alguma forma, né? Porque, com certeza, vocês já devem ter visto isso aí em algum momento, né? Mas só para a gente poder refrescar isso aí. Perfeito. Entendeu? Sim.
Entenderam, gente? Entendi, mestre. Gente, os demais aí, por favor. Acho que deu para pegar aqui. Entendeu? Não, essa planilha, inclusive... eu acho que também peguei um pouco. Eu não sei se ela tá, eu não sei se eu lancei a planilha exatamente como ela está aqui corrigida, que eu acabei corrigindo ela aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, para poder já não perder o fio da meada, eu vou abrir aqui o espaço da plataforma, onde eu deixei o link. Deixa eu ver se está aqui. Está na outra. Vou voltar aqui, ó, para vocês verem, ó. A aula da semana passada, o link está aqui. Eu vou entrar aqui na... Acho que é nessa semana aqui, pera um minuto. Deixa eu confirmar. É aqui mesmo. Eu vou editar a semana 6, vou excluir e vou repostar o arquivo para vocês. Só um minuto. A gente já zera isso aqui. Que eu já deixo já certinho. Olha aí, eu de vida de youtuber, programador, designer, web designer. A gente faz de tudo um pouquinho, né? O que a gente não faz pelos nossos alunos? Obrigado, mestre. O que eu não faço? O que vocês não me fazem fazer, né? Virar youtuber, gravar aula, virar editor de plataforma. Eu vou contar um negócio para vocês. Não está nada mole vida, viu? Vou contar um negócio para vocês. Isso eu vejo de uma forma positiva, pois mostra a competência de Vossa Excelência. Muito obrigado. Que não só em dar aula, mas em outros assuntos também. Pelo menos eu aprendi a sobreviver, né? Já está de bom tamanho, né? Vamos combinar, se na pior das hipóteses, morrer de fome, pelo menos vou morrer, né? Alguma coisa eu consigo fazer, né? Alguma coisa eu consigo fazer. Se eu pelo menos já consegui virar até youtuber, de repente um dia eu posso fazer sucesso nisso aí, né? Bom, só editar já uma vez, já excluí. Junta com a Paloma. Marquinhos. Junta com a Paloma, né? Ei, Marquinhos. Fala. Eu resolvi fazer um vídeo nessa quarentena e foi à noite. E eu estava gravando o meu vídeo, colocando friso no carro e tal. De repente, a luz da garagem apagou, fiquei no escuro, foi meu vídeo para o espaço. Mas eu vou fazer o próximo ainda. Muito bem, mas é assim mesmo, tem que testar assim. É Deus te salvando de uma catástrofe domingo. Olha, eu confesso que eu tenho uma relação muito boa com a câmera hoje em dia, tá? Eu confesso que eu tenho uma relação muito melhor com a câmera hoje em dia por conta disso. Mas eu já tinha tido experiência com EAD, né? Eu já tinha feito gravação. Fazer aula online é muito mais fácil do que EAD, 1000 vezes. Essa ferramenta aqui, para mim, é genial. Então, assim, eu gosto muito dessa ferramenta, assim, desse formato que a gente está trabalhando. Bom, gente, só para vocês verem aqui, eu já atualizei, vou compartilhar aqui a plataforma. Vocês vão ver aqui, ó, já está na semana, nosso link da nossa reunião, o material da aula e a planilhinha do Excel aqui para vocês, tá? Já deixei compartilhado, já está atualizadinho, tá? Já limpei, a gente já zerou essa questão aqui. Já voltei aqui a nossa disciplina aqui para poder ativar, fazer uso dos meus superpoderes de youtuber aqui. Web designer, né? Um dia eu vou ficar rico. Pelo menos isso. Bom, gente, acho que ajudou isso aí para vocês pensarem na figura, que a gente falou da precificação e a gente não tinha colocado a ideia dos custos, né? Então, talvez ajude isso agora para vocês fazerem uso dessa ferramenta para poder precificar, né? Complementar a informação. Então, uma coisa alimenta a outra, né? Agora vocês têm o conjunto completo, custo mais preço, né? Então, você tem aí ferramentas úteis para vocês poderem estar usando para poder colocar, de repente, até no próprio plano de negócio de vocês. E aí ajudar vocês aí, de repente, a complementar. E para mim, logicamente, organizar a figura de alguns elementos aí, especialmente a parte de orçamento do meu plano de gerenciamento. Tá certo? Ficou legal? Ficou joia? Então, beleza. Deixa eu fazer meu controle de frequência aqui, porque apesar de não ser um elemento obrigatório, eu faço questão de fazer esse controle, porque para mim é importante para depois eu saber quem andou participando aqui comigo aqui. E, logicamente, lembrar que depois eu vou deixar o material gravado no YouTube, tá? Postando para vocês na plataforma. Vamos lá. Raíla estou presente em todos. Bruna não está. Domingos está. Douglas Henrique não. O Melo sim. Eliene não. Evelyn não. Everson não. Juliana sim.
A Laís, ela não existe. A Lívia também não. Lucas, qual Lucas está aí, que eu vi o Lucas aí? Lucas Miranda. Miranda, professor. Miranda, isso. Miranda. Beleza. O outro está ausente. Natália Lopes, eu não a vi. Souza, tampouco. Silva, tampouco. Roberta, também não vi por aí. Só se eu tiver feito me equivocar de alguma coisa, mas não. Suelen, sim, está presente. Tassiane, não. Tainara, não. Thaís, não. Tainara. A Sarria está. Ô, Tainara Sarria. Você está aí, Tainara? Vinícius está. Oi. A Débora também está ausente. Bom, gente, então, com isso, eu acho que a gente encerrou. Espero que tenha ajudado de alguma forma, até para vocês, em algum elemento, seja na parte de plano de negócio, talvez possa ajudar isso, mas para mim também é um elemento que pode ajudar aqui para compor alguns elementos, algumas informações técnicas no plano de gerenciamento. Então, talvez essa questão do custeio indireto talvez seja uma ferramenta útil para vocês em algum momento. Lembrando que o prazo da atividade foi prorrogada para o dia 17. Eu fico à disposição para vocês poderem estar enviando ou esclarecendo qualquer coisa. Lembrando que já tem um roteirinho pronto, então vamos trabalhar em cima dele para poder ficar adequado e, logicamente, incrementar. O plano de negócio ajuda para o plano de gerenciamento e, em alguns momentos, o plano de gerenciamento é uma ferramenta que pode complementar as informações do plano de negócio. Tá certo? Ok. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e paciência de vocês. Desejo a todos um excelente final de semana e a gente se encontra semana que vem. Obrigada. Tá joia? Igualmente. Igualmente. Obrigado aí por tudo aí. Estou gostando de estar com vocês, assim, pelo menos vocês estão participando da minha aula. Já é um bom começo, já fico muito contente. E não se preocupem que eu sou só Jesus Cristo. Se tiver 2 ou 3 reunidos meu nome, ali estarei. Não precisa ter um monte, tá? Mas gente para poder dar aula. O importante é isso. Tá bom, gente? Valeu, mestre. Final de semana para vocês aí, gente. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, Domingão. Tchau, fica com Deus. Depois te mando um negócio, Ju.